Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast A Hora do Lucro. E no programa de hoje eu vou conversar, na verdade responder uma pergunta: como é que tá por aí? Quem é que tá conseguindo? Para quem é que a conta do lucro ainda não está fechando? Então vamos chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Souza, sou médico veterinário e aqui nesse canal eu ensino produtores a construir um lucro de 500 a R$1.000 com engorda em confinamento. Esse programa foi criado com o objetivo de trazer informação para transformar a pecuária nacional na fase da engorda. E quando a gente traz esse tema, né, da conta não fecha, a gente escuta muito isso por aí: a conta não fecha para um, a conta não fecha para o outro, enfim. Quando a gente fala em conta fechar, o que eu quero dizer com conta fechando? A conta fechando é o seguinte: quando você faz a projeção do seu lucro, a projeção do que vai acontecer, do resultado que você vai ter com essa engorda, é a projeção do lucro que você vai chegar. Então você faz uma conta e chega no final da engorda, essa conta tem que fechar. Ou seja, o que você projetou realmente, de fato, tem que acontecer lá no final. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Agora, quando você entra aqui, recebe uma informação, um conhecimento, esse conhecimento, para fazer efeito, ele tem que se tornar um aprendizado. Então, primeiro conhecimento, depois aprendeu esse conhecimento e aplicou esse conhecimento na prática aí na propriedade. Bom, se você tem interesse, inclusive, em entender o que está para acontecer aí na virada desse ciclo pecuário, esse início dessa maré de alta que está só começando, eu te convido a me seguir aqui nesse perfil, porque daqui para frente a coisa vai melhorar. Então hoje nós vamos conversar sobre algumas propriedades que já fazem engorda, propriedades que já trabalham com engorda, fazendas que já engordam gado, que já tem algum tipo de resultado, certo? E que seguem o jeitão de trabalhar já há algum tempo. Ou seja, você hoje que está aqui comigo, você já tem uma operação, talvez você já faça engorda, talvez você não faça engorda. Mas, quando nós estamos falando de cria e recria, por exemplo, é o mesmo batidão de sempre, e na engorda é do mesmo modelo. Ou seja, o fazendeiro, o pecuarista tem uma forma de trabalhar. E quando a gente segue um modelo já há muito tempo, o que acontece muitas vezes é que a gente fica um pouco refém do mercado. Agora, isso é uma situação completamente diferente da sua, que está aqui hoje. Se você está aqui hoje, com certeza você está buscando uma informação para aplicar, vontade de mudar alguma coisa na sua propriedade. E por isso eu te convido a ficar aqui comigo até o final e entender como é que a gente pode começar essa mudança na propriedade de cada um de vocês frente a um novo desafio, frente a um novo mercado. E quando eu falo que o modo tradicional, com várias gerações fizeram dar certo, eu não estou querendo falar mal de jeito nenhum, porque o que eles fizeram lá atrás foi muito importante, foi desbravar, foi aproveitar a valorização de terra. Eu estou dizendo que hoje a gente tem um novo desafio. Então, para um novo desafio, é importante que você entenda um novo caminho, uma nova forma de fazer a pecuária, especificamente a engorda. E para olhar, para descobrir esse novo caminho, tem uma coisa que é muito importante. Por quê? A gente acostuma tanto com uma coisa que muitas vezes a gente não enxerga mais, não consegue ver mais o que está acontecendo de errado. Parece que tudo vai muito bem, mas chega no final, não dá resultado, não dá o resultado que você esperou. E aí a gente tem que trocar a lente dos óculos, porque a gente só está enxergando de uma forma. A gente chama isso de miopia nos negócios. A gente só consegue enxergar muito perto, a gente está acostumado com aquela situação que acontece dentro da propriedade, e isso faz com que a gente não detecte, com que você perca a oportunidade de corrigir pequenas coisas que lá no final vão levar a grandes resultados. E eu estou trazendo esse tema hoje, eu não sei se você está sabendo que o volume embarcado de carne bovina bateu um recorde agora em julho de 2024, embarcado para exportação com 215,6 mil toneladas exportadas. E veja, esse é só um sinal da mudança, da virada, dessa grande perspectiva de crescimento que a pecuária está passando. Então, se você está disposto realmente a aproveitar o que vai acontecer daqui para frente, eu não estou falando que vai ficar mil maravilhas agora, não é isso. Nós estamos trazendo esse tema justamente porque ainda está apertado, justamente porque você ainda vai precisar ajustar muitos ponteiros, mas o ano que vem, já para o final do ano, e o ano que vem, depois daí para frente, o negócio muda completamente de figura. E agora está tendo uma grande seleção mesmo para saber quem é que vai resistir, quem é que vai aguentar. Às vezes eu estou assim: Marcelo, muita gente já tem falado desse ciclo pecuário, já faz tempo, e olha, eu não acredito mais nisso não, sabe? Porque na verdade, o frigorífico faz o que ele quer. Meu amigo, quando eu escuto isso, eu entendo que realmente, sempre tem alguém querendo ser mais esperto, sempre tem alguém querendo ganhar mais, certo? Agora, o que tem acontecido hoje em dia, com o esclarecimento, com as redes sociais, com as informações que viajam numa velocidade muito mais rápido, e o que a turma ainda não percebeu é que o must da malandragem hoje em dia é ser honesto, é trabalhar direito, é ser capaz de entregar um produto bom, ser capaz de entregar eficiência, ser capaz de entregar carcaça. Hoje em dia está tudo exposto, todo mundo sabe tudo.
tudo, você tem as redes sociais aí para mostrar tudo para todo mundo. Então, voltando a falar de ciclo pecuário, veja, eu entendo que, já era para ter virado, falaram, sempre falam, nunca acontece, Marcelo, eu entendo que você pensa isso, porque realmente houve, né, algumas coisas, né, atípicas e que realmente dificultaram e atrasaram um pouco isso. Mas, se você olhar o preço da reposição aí na sua região, e eu estou falando para todas as regiões do Brasil, se você olhar o preço da reposição aí na sua região, nos últimos 3 meses, você vai perceber que hoje você já está pagando mais caro, seja bezerro, seja garrote, hoje, do que há 3 meses. Então, quando começa a subir a reposição, é um sinal muito claro de que a coisa vai mudar. Inclusive, em muitas regiões já começou a subir o preço de vaca gorda. Então, veja, já está diferente o cenário, certo? Mas nós viemos aqui hoje para mostrar algumas coisas que atrapalham a tua conta, que atrapalham o teu lucro, certo? Então, eu vou falar de 4 coisas aqui no programa de hoje. Vou falar de 4 coisas importantes que podem realmente atrapalhar bastante o seu lucro. E a primeira dessas coisas, primeiro ponto que é muito importante, muito significativo aí na conta, em qualquer conta de lucro, em qualquer região do Brasil, é a eficiência na compra do animal que vai entrar no coxo ou eficiência na escolha do animal. Você que tem animais aí na propriedade, certo? Você tem vários tipos de animais, tem bezerro, você tem garrote, pode ter fêmea ou descarte, a escolha do tipo de animal que você vai colocar no coxo. Então, isso realmente atrapalha o lucro. Uma outra coisa que atrapalha demais o lucro, fechamento da conta do lucro, é a eficiência na produção de arrobas. A eficiência significa transformar comida em arrobas. Isso atrapalha demais. Uma outra coisa que também atrapalha demais é o controle de custos, certo? Ou seja, como é que é feito o controle dos custos necessários para viabilizar o confinamento. E, finalmente, o planejamento financeiro, que pode inviabilizar uma operação de engorda que vai indo tudo bem, que deu lucro, que teve resultado positivo, mas que por um grande problema de fluxo de caixa, ou seja, falta de dinheiro, precisou parar ou diminuir o ritmo. Não fez o planejamento quando tinha que ter feito. E eu tenho visto isso acontecer em propriedades que fazem já bem feito o sistema. Tem eficiência na produção, compra bem, vende bem, mas não tem caixa. E sem caixa, qualquer negócio tem que diminuir o ritmo, muitas vezes até tem que parar. Agora, me fala uma coisa. Vamos falar de tipo de animal, então. Vamos falar da escolha do animal. Como a escolha do animal impede que a conta, que o seu planejamento de lucro aconteça, e do outro lado, como é que a gente faz para ajudar, para que a escolha ajude. Como é que eu vejo isso acontecendo? Como é que eu tenho visto isso acontecer? Como é que as pessoas escolhem o gado? Em geral, a gente está familiarizado com um tipo de animal ou um padrão que levou a gente para o lucro, certo? Então a gente está familiarizado com isso. Agora, a escolha é feita com base numa experiência anterior, ou seja, aqui eu só engordo cruza angus, eu só engordo novilho, eu só engordo macho capado, enfim, são alguns paradigmas, algumas verdades que a gente traz com a gente com a experiência anterior que foi válido, mas que de repente nesse momento de conta mais apertada pode não ser o melhor. Quer ver um outro detalhe importante? Marcela, aqui eu abato animal de 23 arrobas. Opa, animal de 23 arrobas. Será que o peso ideal para te dar mais lucro, para fazer a tua conta fechar, realmente é deixar de chegar até 23 arrobas no momento aonde o preço da arroba está baixo? Nem sempre. Então, são pontos importantes que a gente traz experiências anteriores positivas, mas que no momento não ajudam tanto, podem até atrapalhar. O que eu tenho estimulado e trazido de novidade, de conhecimento, de informação é como é que eu faço, ou qual é outra forma de escolher gado? Como a gente pode fazer, como você pode fazer isso, como você consegue construir esse lucro aí do seu jeito, do jeito que você gosta de fazer? Bom, muitas vezes o confinamento tem lá uma cria na fazenda, ou tem oportunidade de compra. Quando você vai comprar no mercado, você faz a conta do quanto essa roupa vai entrar, o quanto ela vai sair, quanto você vai gastar para produzir ela. A gente costuma usar um engordômetro para fazer essa conta, e aí dessa forma você consegue saber o lucro que você vai chegar com esse lote. Agora, procura um gado que na sua região aí, por exemplo, tenha mercado e que você encontre a oportunidade de comprar esse gado melhor, fazer uma compra melhor desse gado aí na sua região. Veja, eu sei que é corrido, não é simples, fazenda, confinamento não é simples, tem um monte de coisa para fazer. Bebedouro que quebrou a boia, vazou o bebedouro, animal que caiu no coxo, cerca que precisa arrumar, milho que não chegou, um monte de coisa acontece, realmente não é simples, mas a parte do relacionamento com quem compra o seu gado é muito importante. O que é o relacionamento? Veja, se você vai procurar o parceiro para comprar o gado na hora de vender esse gado, com certeza a tua dificuldade vai ser maior. Agora, se você já está vendendo esse gado, quando esse gado está com você lá no começo, ou seja, na hora de comprar o gado, você já sabe para quem você vai vender. Muitas vezes você traz um tipo de gado diferente para dentro da tua casa, porque a arroba está barata e tem mercado para ela na região. Então, no fundo, uma parte dos animais você realmente pode escolher o que você gosta de fazer com o mercado que você já tem na mão. Mas além disso que ele já gosta de fazer, tem espaço, será, para fazer um outro tipo de animal que o mercado procura
mais. Então, é muito importante entender essa questão. E a outra parte agora, ó, que a gente traz também aqui, é a eficiência na produção. A eficiência na produção é o seguinte, como é que a dieta é escolhida hoje em dia? Como é que você escolhe a dieta? Como é que essa dieta é mantida durante o período de confinamento? Ou seja, se a dieta está feita, você planejou, tem a dieta feita, tem lá o barracão de armazenagem, compra os ingredientes, esses ingredientes têm que estar disponíveis. Está acontecendo isso? Ou chega no meio do ciclo, por exemplo, falta um ingrediente, falta outro fornecedor, dá o cano, não entrega, de repente você tem que mudar a dieta. Então, isso atrapalha demais na eficiência da produção. E uma outra coisa que atrapalha muito também é a forma como o manejo nutricional, como o trato acontece, porque a gente sabe que as coisas urgentes, que os incêndios que tem que apagar, muitas vezes param, todo mundo tira todo mundo do que está fazendo e leva a turma para resolver o problema. E às vezes não é um fogo que está pegando, não. É uma cerca que estourou, enfim, uma emergência que apareceu lá. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o vizinho e vê que lá no vizinho as coisas funcionam melhor, por que as coisas funcionam melhor no vizinho, muitas vezes? Por que aqui em casa é mais difícil? Porque muitas vezes, lá no vizinho, cada um sabe o que tem que fazer na hora que tem que fazer e quando tem as emergências, tem um plano B já. Agora, quando a gente fala em comida, em dieta boa, Marcelo, a roupa do jeito que tá, é agora que eu preciso economizar. Se eu comprar comida cara agora, é aí que a conta não fecha mesmo. Porque com essa arroba mais baixa, para conseguir lucro, eu preciso pagar a comida mais barata. Eu sei que todo mundo pensa assim, eu sei que é normal pensar assim. E o negócio é o seguinte, às vezes a fazenda tem uma reserva de volumoso para passar seca, tem muito pasto sobrando, não quer fechar animal agora, quer esperar um pouco, maravilha. Mas se não tem pasto e precisa fechar esses animais, a conversa muda. Se tem um cara que vai voltar para trás, a conversa muda. Tratar no coxo, desde que a conta esteja correta e o manejo seja simples de executar, vai te levar a um resultado. Bom, seguinte então, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma ração que custou 27 centavos o quilo. Uma ração de confinamento, uma dieta de confinamento que custou 27 centavos o quilo. Como é que o produtor faz para uma dieta de confinamento custar 27 centavos o quilo? Ué, é simples. Ele trata com pelo menos 40, 50% de um capim que é plantado, certo? Por exemplo, aqui um BRS capiaçu, certo? Que é plantado e cortado. E existe sempre aquele pensamento que quanto mais capim eu colocar, mais o animal enche, mais barato é a minha dieta. Então a dieta fica 27 centavos o quilo. Maravilha. E aí, esse confinador tem um custo da diária de R$ 8,65. Então, por dia, ele gastou R$ 7,65 de comida e R$ 1,00 de operacional. Barato, hein? R$ 8,65 uma diária de confinamento? Muito barato, certo? Qual é que é a mágica? A mágica é que 45% dessa dieta foi formulada com capiaçu, que custou R$ 90,00 a tonelada. Então, veja, um produto barato, que entrou numa grande inclusão, barateou a dieta, ficou 8,65. E aí? Uma dieta de 8,65 por dia. Vocês acham que é bom para ter lucro ou não? Muitas vezes, a ilusão nossa é que gastar 8,65 com uma dieta é uma garantia de lucro importante, certo? Mas não é exatamente isso que eu estou mostrando para você que está vendo a minha tela aqui. Por quê? Olha a próxima tela. Ele gastou R$ 1.586,46 no confinamento, porque com essa diária de 8,65, mesmo um trato custando 27 centavos e a diária sendo 8,65, no final ele gastou 1.586. Por quê? Porque esses animais tiveram um ganho de peso baixo de 1,2 kg por dia, certo? E por isso eles demoraram 183 dias para ir de 300 quilos até 520, de 10 arrobas para 17,3 arrobas, porque na hora de vender esses animais, que foram engordados com muito capim, vendeu no vivo com 50% de rendimento, que é o que acontece em muitas situações, esses animais são vendidos com 50% de rendimento de carcaça, e isso é aceito pelo produtor, que também não tem o conhecimento necessário para produzir uma carcaça que vai render 55%, 56%. Então, esse animal, em 183 dias que ele ficou confinado, o custo dele lá no final foi altíssimo. Vamos olhar aqui agora o resultado econômico disso. Então, de 300 quilos ele foi para 520, de 10 arrobas ele foi para 17,3 arrobas, certo? 183 dias, 1,2 kg por dia, vendeu a R$ 210 a arroba desse animal, e aí ele também entrou no confinamento pelo valor de R$ 210 a arroba, então o custo da arroba de entrada foi igual ao custo da arroba de saída, e o confinador teve um prejuízo de R$ 46, muito mais que isso esse prejuízo, né? Porque só o tempo que esse gado ficou no coxo, 183 dias de trato, muito maior que isso. Então veja, ele achou que estava fazendo um excelente negócio, fazendo uma dieta barata, que custava 27 centavos o quilo. E no final ele tomou uma tinta de R$ 46. Já um outro confinador que teve uma dieta que custou R$ 14,29, ou seja, a primeira dieta custou R$ 8,65 por dia. A segunda dieta custou R$ 14,29. Só que esses R$ 14,29, lá no final do período de confinamento, o valor investido foi R$ 1.280.
E a dieta que custou 8,65, o valor do período de confinamento foi 1.586. Mas como é que isso pode acontecer, Marcelo? Se a diária custava 14,29, como é que no final o confinador só gastou 1.281 para entregar esses animais? E no outro caso, a dieta custava R$ 8,65 e ele gastou 1.586 reais para entregar esses animais. É simples, porque no segundo sistema, esse confinador fez o animal ganhar as arrobas que ele tinha que ganhar, certo? Aqui no caso deu 6 arrobas, certo? Em 90 dias com ganho de peso de um 450. Eu vou dizer para vocês que um 450 ainda não é um ganho alto, como a gente costuma conseguir, de 1.700, 1.800 e por aí vai. É um animal que foi engordado, foi terminado em 90 dias, uma dieta mais eficiente gerou um resultado de lucro de, vamos olhar lá, R$ 501 reais. Olha lá, 90 dias, 1,450 kg, R$ 501 reais e 44 centavos de lucro nesse tipo de animal, que apesar de ter uma dieta mais cara por dia, ficou pronto na metade do tempo. E é isso que muitas vezes o confinador não vê, não faz essa conta. Muitas vezes não sabe o ganho de peso que o animal vai ter, porque não conseguiu ainda chegar num padrão de engorda, e aí vai ter um problema lá na frente. Bom, agora como é que a gente começa a corrigir isso, né? Muitas vezes, o confinador procura uma diária barata na época que a arroba cai. E aí ele vai lá querer tratar com muito capim. Aí na imagem vocês estão vendo um trato que é basicamente capiaçu vai ser jogado uma farela em cima depois, certo? E isso é um desperdício, porque, olha, o tanto de capim que cai no chão, muitas vezes o capiaçu está passado já, taludo, o animal não vai comer aquilo. Muitas vezes não vai fazer aquele efeito. O primeiro ponto importante que a gente já falou aqui é a escolha do animal, certo? E eu já disse como é que você escolhe esse animal. Além de ter os lotes que você gosta de fazer, com a raça que você gosta de fazer, que você tem alguns clientes para ele já, é muito importante entender que o mercado da tua região é quem manda no jogo. E a oportunidade de venda, ela começa quando você compra o animal, ou seja, antes de comprar o animal, você já sabe a oportunidade de venda daquele animal. E agora eu estou mostrando aqui um trato que a gente chama de trato certo. Por que trato certo? Coxo certo. É uma dieta que muitas vezes, ou que não tem volumoso somente na fase de adaptação, certo? E que muitas vezes parece cara, mas no final ela tem uma capacidade enorme de colocar carcaça nesses animais. Então, uma dieta aqui, todo dia é igual, porque é seca, não tem variação, sempre fornecendo alta densidade energética, com milho como principal ingrediente, muitas vezes, vai ter um maior ganho de peso, vai ter um padrão de produção de carcaça que leva a um padrão de produção de arrobas, uma dieta seca, de alta energia, com mais concentrado do que volumoso, certo? Que vai dar acabamento na carcaça e engorda rápida, velocidade de engorda rápida, acabamento na carcaça, gerando lucro, engorda mais rápida, diminui o giro, ou melhor, aumenta o giro porque diminui o ciclo, diminui o número de dias de confinamento. Nós estamos falando aqui em eficiência, nós estamos falando aqui em fazer de uma forma um pouco diferente do que talvez tenha dado certo para muitos confinamentos em muitas propriedades durante muitos anos, mas que agora existe a necessidade de se fazer diferente, ok? Bom, então, isso foi dieta. Sobre o manejo, como é que faz para ajustar esse manejo? Por que alguns confinadores ainda não têm a conta fechando, não conseguem atingir o lucro que foi planejado, o lucro que foi projetado para ser atingido? Porque acontecem muitas coisas no meio do caminho. Então, uma vez que já existe sistemas, dietas que facilitam o manejo. O outro ponto é o acompanhamento dos animais. E quem está aqui comigo, quem já faz parte lá do programa de confinamento com lucro, está participando do desafio de 21 dias de coxo, que é o registro fotográfico das fezes, do score de fezes dos animais. E é justamente esse um dos pontos importantes para monitorar, para acompanhar esses animais. O outro ponto é acompanhar o consumo de matéria seca. O confinador que não faz isso trabalha às cegas, não sabe exatamente quanto ele está gastando todo dia. Como é que ele vai saber o lucro certinho lá no final, certo? Então, o manejo ele tem que ser simples o suficiente para que exista tempo e condições da tua equipe acompanhar o que está sendo fornecido todos os dias para os animais, acompanhar os animais e, principalmente, garantir a tranquilidade do gado. Gado tranquilo consome mais, gado tranquilo converte mais, certo? Bom, muito bem. Então, basicamente, o que a gente falou aqui foi primeiro nós falamos de escolha de animais. Depois eu disse o que a turma tem feito em geral, por que algumas contas não fecham, por que outras contas fecham, na parte da compra ou da escolha dos animais que vão entrar no post. Depois nós falamos também das dietas, da eficiência das dietas. Eu mostrei aqui a conta boa de uma dieta que converte, que produz arroba. Agora eu trouxe a questão do manejo ser simples, para você conseguir orientar os seus funcionários a fazer certo, a fornecer certo a comida todos os dias, para que seja possível acompanhar esses animais e detectar de forma precoce
qualquer problema que pode estar acontecendo. E finalmente, eu trouxe também a questão do planejamento financeiro. Então, para as pessoas que já entenderam que existe uma oportunidade de fazer diferente, para as pessoas que já entenderam que nós vivemos num momento mais apertado, mas que isso vai melhorar demais, para as pessoas que já entenderam que a pecuária está a ponto de ter uma revolução aí de produtividade, como já aconteceu com a agricultura no nosso país, a necessidade de planejamento financeiro do negócio. Saber quanto de dinheiro vai ser necessário nos próximos meses dessa engorda, de onde esse dinheiro vai vir e quando você vai receber por esses animais para que você consiga tocar o seu confinamento sem precisar parar. E uma das coisas muito importantes que estão presentes aí em quem faz a conta fechar é ter tempo suficiente para comprar bem e para vender bem. O operacional, que é simples, a equipe faz. Você, que muitas vezes é a inteligência do negócio, tem a missão de comprar bem e de vender bem, de fazer negócio bem, como os antigos faziam, né? Lá atrás, fazer negócio bem. Então hoje eu trouxe aqui alguns pontos muito importantes que as pessoas que estão realmente conseguindo chegar no lucro planejado têm feito, e o convite é para que você realmente entenda a oportunidade que está apenas começando, para que você possa fazer diferente. Então é isso aí.